Olá, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria imensa de poder compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus, um pouquinho de um texto bíblico. E é um texto bíblico que é muito conhecido, né, que eu quero compartilhar. É um texto que fala da história de um homem que vocês conhecem, que é a história de Naamã. Então eu quero ler com vocês o capítulo 2 Reis, capítulo 5, que diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura algum motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse: lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, e que nada aceitarei. Embora Naamã insistiu, ele recusou. Bom, essa história é uma história interessante porque a gente começa entendendo primeiramente quem era Naamã. Quem era Naamã? Primeiro, ele era um homem de projeção. Naamã era o comandante de Ben-Hadad, rei de Damasco, capital da Síria. Um homem que era muito chegado do rei. Então ele era um cara bem conhecido, um cara que, na verdade, todas as pessoas ali da terra dele o conheciam. Ele era um comandante, ele era um dos braços direitos do rei, né? E ele era muito conhecido e ele tinha muito respeito de todos. Ele era famoso, na verdade. E ele também era honrado, como eu disse, ele era o braço direito do rei, comandante da Síria, do exército da Síria, e responsável por muitas vitórias da Síria, né? Mas ele também era leproso. O texto diz que ele era um cara muito respeitado, o braço direito do rei, mas porém ele era um cara leproso. Apesar da honra, apesar de todo o seu status, apesar de ser um cara respeitado, ele possuía lepra. E talvez possa ser esse o estado de várias pessoas,
né? Pessoas que podem ter uma vida boa, ser honrado, ser respeitado, mas talvez ter um probleminha ali. E interessante que essa história, ela começa contando a respeito de uma menina. Na verdade, diz que existia um homem chamado Naamã, comandante da Síria, e aí dentro da casa, um dia na verdade, o pessoal da Síria, em guerra contra Israel, pega uma menina cativa. E essa menina, ela vai morar lá na casa de Naamã. E aí essa menina, o que acontece? Ela ouve falar ali que ou ela vê, né, provavelmente ela poderia ter visto, que o Naamã era leproso. E aí o que ela faz? Ela chega até a senhora dela, a mulher de Naamã, e diz: olha senhora, se você levar o profeta Naamã lá na terra de Israel, tem um homem lá chamado Eliseu, um profeta, um homem de Deus, que ele vai curar Naamã. E aí a mulher conta a Naamã, e Naamã conta ao rei, que era, né, chegado de Naamã, o rei. E ele chega até o rei e diz: olha rei, tem uma menina lá de Israel que trabalha na minha casa, que disse que tem um profeta lá em Israel que pode resolver o meu problema, o problema da minha lepra. E aí o rei, como era muito amigo de Naamã, como era chegado de Naamã, ele diz assim: tudo bem, eu vou escrever então uma carta. E aí o rei escreve uma carta para mandar para o rei de Israel, pedindo para que curasse o Naamã da lepra. Só que além da carta que ele envia para o rei de Israel, ele envia também alguns presentes. Ele envia dinheiro, ele envia ouro, ele envia roupa. E aí quando o Naamã chega lá, ele chega com tudo isso e com a carta. E aí o texto diz que quando o rei de Israel leu a carta, ele ficou indignado. E ele disse: poxa, por acaso eu sou Deus para que eu cure alguém, para que eu dê vida ou tire a vida de alguém? E o texto diz que o rei ficou furioso e rasgou suas vestes. E aí o que acontece? Quando o Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes, o Eliseu manda dizer para o rei, fala: rei, por que você está rasgando as suas vestes? Manda este homem para cá, manda este moço chamado Naamã na minha casa, porque ele vai saber que há profeta em Israel. E aí o Naamã, com a sua comitiva, vai até a casa de Eliseu. E aí Eliseu fica sabendo que o Naamã está à porta da sua casa. O Eliseu manda um mensageiro dizer. O mensageiro chega até Naamã e diz assim: Naamã, o Eliseu disse para você ir lá se banhar no rio 7 vezes. E aí o Naamã fica furioso e diz assim: poxa, eu pensei que ele sairia da sua casa, viria até mim, se levantaria, se colocaria de pé e oraria ao seu Deus e colocaria a sua mão na minha ferida e me curaria. Agora ele me manda banhar num rio, nesse rio aqui, o Rio Jordão. E aí ele diz assim: por acaso os rios lá da nossa terra não são muito melhores do que os rios daqui de Israel? E ficou furioso, e o texto diz que ele foi embora. Só que o que acontece? A comitiva do Naamã, que tinha várias pessoas, os seus servos começaram a falar: meu pai, Naamã, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não teria feito? O senhor não teria feito qualquer coisa que fosse dificílima de fazer? O senhor não teria feito para que o senhor fosse curado da sua lepra? Agora ele pediu para o senhor banhar no rio. É como se eles falassem assim: não custa nada, vai lá, se banha no rio. E aí o que acontece? O Naamã vai lá, se banha no rio, provavelmente indignado, se banha conforme o que o profeta tinha ali falado, que era se banhar 7 vezes. Ele se banha e depois da 7ª vez ele sai curado. E o texto não diz apenas que ele sai curado, o texto diz que a pele dele era como se fosse uma de criança, uma pele de criança. Pele de criança é uma pele linda, né? Para quem tem criança em casa, né, um netinho ou um filho, não dá aquela vontade de apertar, de ficar beijando, uma pele limpa, uma pele linda. Foi assim que a pele do Naamã ficou. E aí o Naamã resolve voltar lá na casa do profeta e agradecer. E aí ele vai lá na casa do profeta, oferece dinheiro para o profeta diz que não quer. E aí ele diz assim: olha, o Naamã diz: agora eu sei que não há Deus verdadeiro a não ser o Deus de Israel. Isso para mim é fantástico. Isso para mim é uma coisa maravilhosa. Então o que a gente pode aprender com essa história? O que eu posso aprender? O que nós podemos aprender com essa história? A primeira coisa que a gente aprende com essa história: nós precisamos entender, primeiro,
a importância do testemunho. Não só a importância do testemunho, mas perseverar no testemunho. Testemunhar, falar do amor de Deus, falar de Jesus, espalhar por aí o amor de Deus e não desistir. Talvez você espalhe o amor de Deus e não percebe que as outras pessoas estão ouvindo ou que as pessoas estão dando atenção ao que você está falando, mas persevere. Persevere em pregar a palavra de Deus. Olha que coisa magnífica nessa história. Uma moça que foi levada cativo, que era uma escrava, ela vê a situação na casa do Naamã e ela testemunha. E ela chega na senhora dela e diz assim: olha, tem um profeta lá em Israel que pode resolver o problema, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Olha que coisa magnífica, a empregada testemunhou, a empregada falou, e aí tudo começou. Então nós entendemos, primeira coisa aqui, a importância de testemunhar. A importância de continuar pregando, a importância de perseverar na pregação, de perseverar pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que o orgulho não nos leva a lugar nenhum. O orgulho não te leva a lugar nenhum. Por exemplo, o Naamã, quando o Eliseu disse para ele que é para ele se banhar no rio 7 vezes, ele diz: esse rio sujo, lá na minha cidade tem rios melhores e ele me manda nesse rio, não, eu não vou. E o texto diz que ele fica furioso e que ele vai embora. Se não fosse os soldados de Naamã falar para ele: olha, Naamã, se ele tivesse pedido uma coisa difícil você não tinha feito, então faz isso. E aí ele vai lá e se banha. Mas o orgulho não nos leva a lugar nenhum. Talvez Deus te pede para você fazer alguma coisa que você aparentemente pensa: não, isso é muito estranho, isso vai rebaixar ou vai diminuir a minha reputação, ou vai manchar a minha reputação. O que as pessoas vão pensar de mim se eu ir lá no meio daquele povo, pregar para aquelas pessoas, falar do amor de Deus no meio do lixão, falar do amor de Deus no meio de pessoas? Não, vai manchar a minha reputação. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Segunda coisa que a gente aprende com essa história: o orgulho não nos leva a lugar nenhum. Terceiro, nós aprendemos que nós precisamos obedecer. Não apenas obedecer, nós precisamos obedecer e perseverar. Perseverar. Se Deus mandar a gente banhar num rio 7 vezes, a gente não vai se banhar 3 vezes, 4 vezes, a gente vai se banhar 7 vezes. Imagina o Naamã, talvez ele mergulhou, ele já estava com o orgulho ferido ali, porque ele estava se banhando num rio que ele não queria se banhar, que era um rio sujo para ele. Imagina, ele banha a primeira vez, ele se mergulha a primeira vez, levanta: não estou limpo. A segunda vez: não estou limpo. A terceira vez: não estou limpo. A quarta vez: não estou limpo. Não vou desistir. Não vou banhar mais. Por quê? Porque eu já me banhei 4, 5 vezes e não estou limpo. Não, mas ele teve que banhar 7 vezes. Depois da 7ª vez, ele se levantou limpo. Então nós precisamos obedecer. E não só obedecer, perseverar. Se Deus nos manda pregar a palavra de Deus, dele, se Deus nos manda amar ao próximo, se Deus nos dá um ensinamento, uma direção, nós precisamos perseverar nesse ensinamento, nós precisamos perseverar nessa direção. Se Deus me chamou para levar a palavra dele, Deus me chamou para pregar a palavra dele, Deus me chamou para ensinar a palavra dele. Mas há momentos, e eu confesso para vocês, que a gente ensina, que a gente prega, e aí aparentemente a gente não vê resultado, ou aparentemente a gente percebe que algumas pessoas não dão muita importância àquilo que a gente está falando, a gente meio que desanima. Mas ao mesmo tempo vem à minha mente: foi Deus que me ordenou, foi Deus que me capacitou e foi Deus que me deu essa direção. Então eu vou perseverar nessa direção, eu vou perseverar naquilo que Deus me mandou fazer. Deus te mandou fazer alguma coisa? Deus te deu a direção de alguma coisa? E aí você começa a fazer e você, poxa, não está dando resultado, mas Deus te deu essa direção? Então persevera. Então continua caminhando, continua orando, continua pregando, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas não desiste, persevera, obedece e persevera. Quarto e último, nós aprendemos que
o que aconteceu de mais importante na vida de Naamã. Grave isso aqui, se você não gravou o que eu disse anteriormente, grave isso aqui. O que aconteceu de mais importante na vida de Naamã não foi o fato dele ter sido curado pela lepra. O que aconteceu de mais importante na vida de Naamã foi a sua conversão. Depois, o que aconteceu com ele, ele chega no profeta Eliseu e diz assim: olha, não há outro Deus que não seja o Deus de Israel. Não tem outro Deus verdadeiro. E aí eu termino dizendo isso para você. O que de mais importante pode acontecer na vida de alguém não é a cura de uma lepra, não é a cura de um câncer, não é um milagre, não é uma bênção. Embora os milagres, a cura, a bênção, ela chega até nós, porque Deus é misericordioso e bom. Mas isso não é o que de mais importante acontece na nossa vida. O que de mais importante aconteceu na sua vida, na minha vida, foi a nossa conversão ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então eu espero que Deus tenha te abençoado com essa breve reflexão a respeito da vida de Naamã, desse episódio, e que você possa perseverar, que você não deixe o orgulho tomar conta da sua vida, que você possa testemunhar, que você possa entender que a sua conversão, a sua salvação é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, continua firme, não desista de fazer a obra de Deus, não desista de pregar, persevere, continue, porque no fim a gente vai ver os frutos. Que Deus abençoe.